Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Projeto Olhares. Como é que vocês estão? Passaram bem a Páscoa? Tá tudo bem com vocês? Olha só, gente, o convidado de hoje vai trazer muito questionamento interessante, provocador, vai criar paradoxos talvez na sua vida, vai mexer no seu autoconhecimento. Denis, o que você preparou para trazer? Que convidado é esse? Gente, a gente vai conversar com o Marcelo Freitas. Ele é autor do livro Momento Zero. Cara, não tá brincando com o livro não, gente. Então eu gostaria muito de saber de onde vocês são. Deixe suas dúvidas e perguntas para o Marcelo sobre o Momento Zero, que ele vai explicar. E vai entender como que é importante ligar isso ao autoconhecimento e ao momento atual que a gente está vivendo. Essa conversa vai render muito, muito papo. Seja bem-vindo, Marcelo, na nossa live Olares, e aproveite e traga para a gente esse momento zero. Gratidão por você estar aqui, Marcelo. Obrigado, Denis. Obrigado a todos que estão aqui conosco. Essa grande oportunidade, um privilégio que eu tenho de estar aqui com vocês e podemos discutir um pouco sobre Momento Zero. Momento Zero veio da ideia de que em algum momento de nossas vidas nós passamos por alguns desafios e nós precisamos recomeçar, é preciso reconstruir. O que nós não podemos é ficar parado esperando que as coisas aconteçam em nossas vidas sem que nós tomamos uma ação, uma ação diferente, na verdade, para que as coisas possam acontecer. E muitas vezes nós iremos começar de um momento zero. Não totalmente zero, porque nós temos algumas experiências, mas se fala-se de zero porque serão para novas oportunidades, novos conhecimentos, enfim, aberturas de novas visões e novos questionamentos para que a gente possa alcançar ali um objetivo diferente. Essa é a proposta do Momento Zero, é a gente se transformar, é nós conseguirmos promover algo em nossas vidas que possa nos ajudar. Então, eu sou Marcelo Freitas, eu sou palestrante, eu sou certificado em inteligência emocional, também sou hipnólogo, e tenho como objetivo ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre como sair desse momento de dificuldade, desse momento em que nós temos ali os nossos tigres, os nossos monstros, que estão nos atacando e a gente não consegue encontrar uma saída. Então, eu venho ajudar essas pessoas a encontrar uma saída para que elas possam se reinventar e reescrever a sua história. Perfeito, Marcelo. Então me diz uma coisa. Todo mundo quer saber. Quem é o Marcelo Freitas? Me conta um pouquinho da sua história. Opa! O Marcelo, ele veio de um segmento diferente. Eu vim da área da engenharia civil, uma área em que eu acreditava que era o meu sonho, era onde eu iria realizar todas as coisas em que eu almejava. E no meio do caminho, passando por uma crise existencial mesmo, inicialmente, então logo depois da perca do emprego, de não conseguir uma recolocação, eu me encontrei, por isso que eu digo com propriedade, eu me encontrei no momento em que eu precisava me reinventar. Primeiro, eu precisava eliminar ou baixar a ansiedade. Chega um momento em nossas vidas, quando nós perdemos ali o nosso ganha-pão, quando nós nos perdemos no que achávamos que era o certo para nós, e a gente se depara que nada daquilo tem a ver com a gente fica um pouco sem chão. Então o Marcelo, ele veio aí dessa turbulência toda, e aí então eu me encontrei através de um programa em que eu estava, numa atividade, num evento de treinamento com pessoas, e ali então me veio o estalo do que seria a minha missão. Ali eu me senti confortável e me senti assim à vontade para que eu possa despertar, aquele tigre que todos nós temos dentro da gente, e para que eu possa ajudar as pessoas. Então eu passei por um processo de transformação. Eu saí da área da engenharia, onde você lidar ali com números, com contas, com um trabalho extremamente estressante, e aí então eu tive que me reinventar. Eu tive que buscar o autocontrole. Se eu tenho todo o autocontrole? Não tenho todo o autocontrole. Tudo isso em nossas vidas é um processo. E o Marcelo, ele está passando por esse processo. Esse processo requer tempo para que você consiga absorver toda essa transformação.
E aí, então, me especializei no mundo de palestras, né? E aí, então logo comecei as palestras, e aí me apaixonei pela inteligência emocional, já fui me especializando, e aí chegamos, né, em meio à pandemia, e aí o Marcelo, de novo, se encontra numa situação nova, num momento diferente, em que ele não tem a habilidade com a tecnologia ainda, e aí o que fazer agora? Será? Ficar sentado, parado ali, esperando as coisas acontecer? No começo foi assim, né? No começo, aquele desespero, aquela sentado no canto ali, jogado, né? Mas se reinventar, né? Se reconstruir. Então, o Marcelo vem se reconstruindo, vem se evoluindo, né? Tá alcançando alguns patamares que estão fazendo transformações interessantes na vida e, principalmente, conseguir abaixar um pouco a ansiedade, né? Então, eu não me preocupo mais com o futuro, eu me preocupo com hoje, com esse instante. Agora que eu estou com vocês aqui, eu me preocupo com este momento. Este é um momento importante. O amanhã, ele é importante, mas ele vai derivar muito do que eu estou fazendo hoje, neste exato momento. Então, eu concentro minhas energias no hoje para que eu possa reescrever um amanhã diferente. Então, esse é o Marcelo. Hoje, trabalhando completamente nesse segmento, se reinventando, se reconstruindo, né, saindo ali no começo, estava falando até com o Denis, né, às vezes a gente está assim na lagoa até o pescoço, assim, eu estava até o pescoço, mas aprendi que as primeiras ações têm que ser feitas por mim. Não há como transformar a minha vida sem que eu dê o primeiro passo. Não existe milagre. Esse tipo de milagre, não. Eu costumo até pensar assim, Deus ele é capaz de fazer tudo, exatamente tudo, mas ele não consegue fazer com que a gente faça o que nós mesmos precisamos fazer por nós mesmos. Ele não consegue, com todo o poder que ele tem. Porque é o nosso livre-arbítrio, é a nossa livre escolha. E a gente tem que aprender sobre isso, mudar a nossa visão, e eu venho mudando essa visão, eu venho mudando essa característica para que eu possa crescer e evoluir e ajudar as pessoas a crescerem e a evoluir. Perfeito. Marcelo, como você me conhece, você sabe que eu gosto de fazer metáforas, né? Sim, sim. Então, me diz uma coisa. O que representa o tigre e o rapaz aqui? Olha, o tigre muitas vezes... Você falou do tigre, então eu busquei o tigre lá. Eu falei de despertar o tigre em mim, mas muitas vezes para você despertar... O problema é uma questão de ótica, né? Essa imagem aí conota que eu estou vendo o tigre como o meu maior desafio, né? O meu maior fantasma. Aquele que é maior do que eu, que faz eu ficar paralisado, né? Ou faz eu correr, enfim, faz eu ter algumas emoções da qual eu não tenho mais controle, porque eu permito que o medo tome de conta. E o rapaz franzindo, né? É ali eu com as minhas fraquezas, com as minhas fragilidades, acreditando que eu não sou capaz de vencer, né? Então o tigre ele está ali. É que, na verdade, na minha visão de ótica, né, eu me transformei naquele tigre. Né? Eu não poderia mais ser aquele rapaz, porque senão eu ia virar a janta. Né? Em algum momento eu ia virar a janta. Então eu precisei me transformar. Perfeito. Só para ilustrar as pessoas, para elas entenderem, esse tigre aqui é do filme Aventuras de Pi, tá? É do diretor Ang Lee, que é o mesmo diretor do Hulk, que foi um filmaço que fez com o Eric Bana. E também ele fez o Tigre e o Dragão. E aqui nós temos uma cena muito interessante, onde esse tigre aqui é chamado Richard Parker. E ele é o Pi. Só que ambos têm medo. O interessante é isso, o Marcelo. Ambos têm medo. Curioso. Por quê, né? É interessante isso, né? É algo de se refletir, né? Como é que um tigre tem medo de um homem, ao mesmo tempo o homem tem medo do tigre? Né? Interessante, né? É algo para a gente refletir, né? Então, bastante. Gente, vou até deixar uma pergunta para vocês. Vocês acham que o tigre tinha mais medo ou o menino tinha mais medo? Vocês podem responder aí depois, vocês nos ajudam aí. Mas, Marcelo, que história linda, hein? Bacana demais. Mas me diz uma coisa. Aonde está o Marcelo, que é o coautor do livro Momento Zero? Do que agora você vai contar pra gente, tá? Não é spoiler, mas você vai me contar por que você criou o livro, né? Que você é coautor, do que se trata e por que o Momento Zero pode ser um ponto de partida que pode mudar a vida das pessoas. Perfeito. Boa pergunta. Né? E
quando eu me propus a escrever um livro, eu pensei exatamente no que eu poderia trazer de mensagem, né? Quais são as coisas que poderiam trazer um impacto para a vida das pessoas, de forma que pudesse acrescentar. E pensando nisso, né, uma coautoria com outras pessoas incríveis também, que cada uma delas tem as suas histórias. Eu poderia dizer que é um livro que foi selecionado por autores que todos saíram de um momento de crise plena, né? Todos nós saímos, as histórias que eles contam, né, todos nós saímos de uma crise completamente plena. E aí conseguimos nos reinventar. E trouxemos isso no livro, né, de como que foi essa nossa trajetória. Como é que nós conseguimos resignificar todos esses desafios e compreender, mais do que isso, compreender que os desafios eles se fazem necessários nas nossas vidas para que nós possamos crescer. Ou seja, eu consigo ver os desafios como uma ponte. É uma ponte que vai me levar a um segundo estágio. E eu preciso passar por ela. Não há como pular, não há como ir de avião, você tem que atravessar a ponte. E é a ponte dos desafios. E o Momento Zero ele vem trazer muito isso à tona, né? Que todos nós, quando chegamos num patamar, às vezes nós encontramos algumas pessoas que estão ali e falamos, puta, aquela pessoa é de sorte. Não, aquela pessoa não é de sorte. Ela teve que cruzar também a sua ponte. Ela teve que passar pelos seus desafios. O Momento Zero ele nos ensina como é que nós conseguimos romper a barreira do vitimismo e nos transformar em pessoas que causam ação. Até então, eu posso dizer que até os meus 40 e poucos anos, né, eu era recebedor de ação. E quando você se permite ser recebedor de ação, pouco você constrói, pouco você deixa de legado. Então você precisa mudar a sua condição e ser o fazedor de ação. Você passa a fazer a ação na sua vida. E quando você passa a fazer ação na sua vida, uma das primeiras coisas que eu me deparei quando estava escrevendo um livro é que, primeiro, você precisa acreditar em você. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer momento, de qualquer ação que você for tomar na sua vida, você indivíduo, você pessoa, você que está aqui nos assistindo, você precisa acreditar que você é capaz. E você não tem que acreditar que você é capaz porque eu estou dizendo. Você tem que acreditar que você é capaz porque você é capaz. E quando você está convicto disso, qualquer desafio, ele vai se tornar, na verdade, um momento em que você vai tirar como um aprendizado, e não mais um desafio. A palavra desafio, ela começa a perder o poder, ela começa a perder a força em nossas vidas, porque tudo nós vamos ver como um aprendizado. O que isso quer me ensinar? E aí, quando você está com isso convicto, enraizado, uma das coisas que eu tinha muito era medo. Como é que eu vou me expressar? Como é que eu vou falar? A gente sabe que um dos maiores medos das pessoas é falar em público. Como é que eu vou vencer isso? Uma coisa é você estar no meio dos seus amigos, contar uma piada, falar alguma coisa. Outra é você estar no meio de pessoas que você não conhece, né, e promover uma transformação para essas pessoas. Então a voz embarga, a mente perde completamente a noção, né? E como é que eu ia fazer isso? Então quando eu comecei a ter essa convicção de que eu também sou capaz de fazer essa transformação em minha vida, eu rapidamente comecei a negociar com o medo. O medo ele é um sentimento que, na verdade, ele está sempre escondendo alguma outra coisa, né? Alguma coisa em nossa infância, na nossa adolescência, na nossa vida adulta, que ficou ali mal resolvido e ele causou uma emoção chamada medo. E por mais que alguns possam dizer que o medo ele pode ser eliminado, o medo não pode ser eliminado. Ele é um sentimento. Você não consegue eliminar o medo. Com a minha convicção de que eu posso, eu comecei, na verdade, a negociar com o medo. O medo ele era meu carcereiro. Ele me mantinha preso das oportunidades. Ele não permitia que eu alcançasse patamares que eu era capaz de alcançar. Então, num certo dia, nós precisamos negociar com esse nosso sentimento chamado medo. Então, a proposta que eu fiz é que, a partir deste momento, o medo não é mais o meu carcereiro, ele é o meu aconselhador. Então, toda vez que eu sentir um medo tamanho que possa me paralisar de seguir, eu paro e reflito que este medo quer me ensinar alguma coisa, ele quer me dizer alguma coisa. Talvez eu preciso rever o meu projeto, talvez eu preciso realinhar os meus objetivos, alguma coisa eu preciso fazer para que eu possa dar continuidade.
E aí, então, quando você perde esse medo, você agora não tem mais limite. Porque o que lhe segurava era o medo. E o medo, ele está lá, né? A gente vê pessoas eloquentes falar, pessoas apresentadoras de televisão, todos nós temos medos. Em maior e menor grau, todos nós temos medos. Agora, precisamos saber lidar com isso. Momento Zero, ele vai falar muito sobre isso. Sobre você resignificar, sobre você convidar esse sentimento chamado medo, uma vez que você não consegue eliminá-lo, e se alguém diz para você que o medo pode ser eliminado, essa pessoa, ela não entende, né, sobre o medo. O medo você não consegue eliminá-lo. Ele sempre vai estar ali. O que você consegue é ter um controle sobre ele. E quando você controla isso daí, quando você controla o medo, e uma das coisas que eu usei para controlar o medo foi os meus pensamentos. Eu não consigo controlar as emoções, mas eu consigo controlar os meus pensamentos. Então, eu não sei se alguns de vocês que estão aqui nos prestigiando nesse momento já teve aquela sensação de que parece que tem duas pessoas nos nossos ombros, né? Uma vozinha aqui, outra vozinha ali, e nós ficamos o dia inteiro conversando com essas vozes. Um dos maiores desafios que nós temos como pessoas, e Momento Zero também reforça isso daí, é que muitas vezes nós damos atenção àquela voz que fala de que nós não podemos, que aquilo não é permitido, que você não é capaz, que você não se qualificou para aquilo, e você começa a acreditar nisso, porque você está andando e a voz está conversando com você e você está dando ouvido para ela. Então, uma das ferramentas que eu usei para que pudesse ter mais controle sobre o medo é exatamente esse, é controlar os meus pensamentos. Então, eu posso, eu consigo e eu mereço. Né? A gente ouve as pessoas falar isso e fala assim, as pessoas estão ficando doidas. Elas não estão ficando doidas, elas estão reprogramando a sua mente, os seus pensamentos. Elas estão fazendo coisas diferentes para obterem resultados diferentes. Então, eu posso, eu consigo, eu mereço. Ao longo do tempo, você consegue resignificar aquela vozinha que dizia para você que você não pode, que você não merece, que você não consegue fazer. E aí, então, você começa a eclodir, você começa a crescer e você começa a se sentir poderoso. Poderoso no sentido de que você é capaz de fazer as coisas que precisam ser feitas, né? E também, em alguns momentos do livro, a gente vai se deparar por situações em que eu falei sobre o vitimismo, é que muitos de nós nos colocamos na condição de vitimista. Né? Nós achamos que eu sofro por conta do político, eu sofro por conta disso ou daquele, e esquecemos que tudo que está acontecendo na minha vida hoje, na vida do Marcelo, o que acontece hoje, são exatamente por conta das decisões que eu tomei no passado. Ninguém externamente tem nada a ver com isso. É exatamente eu. Se eu não escolhi bem a minha profissão, se eu não estudei, se eu não fiz determinadas coisas na minha vida, é porque eu decidi isso. Eu decidi tomar esses caminhos. E alguns colegas que passaram por situações como essa, eles falam sobre essa resignificação, sobre adquirir esse poder de transformar a sua vida, de entender de que tudo o que acontece na sua vida é a sua responsabilidade. Talvez o que nós tenhamos que parar é de procurar um culpado sobre as coisas que acontecem em nossa vida e olhar para o espelho e ali nós vamos encontrar o real culpado. O culpado sou eu. Nós precisamos assumir, precisamos ter a autorresponsabilidade, assumir as consequências de nossos atos. E é coisa que muitas vezes, muitos de nós não fazemos. Nós terceirizamos isso. Eu acho que eu passo por isso por conta da minha mãe, que tinha uma situação, mas eu não entendo, eu não consigo entender que a minha mãe, quando pequena, tinha uma situação tão difícil quanto a minha. E que ela não teve a oportunidade tanto quanto eu. Mas eu acredito fielmente que eu sou assim por conta dela, por conta do pai, enfim. Né? Então, o Momento Zero, ele não vai falar só sobre você começar do zero. Porque para você começar do zero, você precisa ter uma transformação. É como um exercício. O Momento Zero ele vai propor um exercício para cada um de nós. Assim como para nós termos aquele corpo sarado, musculoso e tudo, precisamos exercitar todo dia, para que nós possamos começar novamente, nós precisamos primeiro nos exercitar. Precisamos primeiro quebrar alguns paradigmas, eliminar algumas crenças, promover algumas ações diferentes, por mais que todos os outros digam que você está fazendo coisas estranhas, você sabe que essas coisas estranhas vão lhe proporcionar coisas diferentes. E não é para isso que nós estamos aqui? Para conquistar coisas diferentes? Se eu viver no mesmismo,
chega um momento na minha vida que eu vejo que eu sempre fiz a mesma coisa, sempre fui o mesmo, nunca provei absolutamente nada diferente. De coisas salutares, é claro, que nós estamos falando, né? Então, o momento zero, ele vem trazer toda essa bagagem, todas essas questões pessoais internas para que nós possamos fazer a grande transformação. Porque se eu não estiver disposto a fazer determinadas coisas que eu preciso fazer em minha vida para a minha própria mudança, eu não irei conseguir obter as coisas que eu almejo. E aí, eu certamente irei cair no vitimismo. Porque uma das grandes questões nossa do ser humano é que nós desistimos fácil das coisas que nós queremos. Porque nós somos imediatistas. Estávamos conversando antes, eu busco algo que eu toque o botão aqui e na sequência já cause uma transformação. E isso não existe. Não existe. Existem gurus na internet que dizem que você consegue fazer isso ou aquilo em 20 dias, em 10 dias. Isso não existe. Não é possível de fazer isso, né? É possível sim a transformação, mas a transformação ela é um exercício. Eu tenho que todo dia fazer aquilo. Todo dia, de forma compromissada, de forma contínua, para que as mudanças elas possam acontecer em nossas vidas. Então, eu não sei se vocês já se depararam com situações como essa, de querer fazer algo em sua vida em que você achava que era aquilo que você queria, mas passou-se 2 meses, você não obteve o resultado, você, deixa isso aqui, que isso aqui não é exatamente o que eu queria. E às vezes você está desistindo do seu sonho. Você está deixando de lado o seu sonho, porque você não quer se esforçar um pouco mais. Você não quer se dar o trabalho de fazer um pouco mais por você mesmo. E aí nós ficamos nessa lamentação contínua, achando que as coisas não acontecem por conta desse, daquele. Novamente, eu sempre falo sobre essa questão de terceirizar, porque é uma das coisas em que nós mais fazemos em nossas vidas. É achar um culpado pelas coisas que não acontecem em nossas vidas da forma que nós queremos. Então, é preciso entender que quando você embarca num momento de transformação, você irá passar por um processo. Esse processo, ele demanda tempo. Não adianta. Não existe uma mágica, não existe um encurtamento de caminho, você precisa passar por ele. E ele é longo e ele é dolorido. Não tem como. Ele tem que ser dolorido para que você possa aprender, para que eu possa aprender. Se não for dessa forma, eu não aprendo. E aí nós acabamos desistindo justamente porque a pé começa a doer a ponta do dedo no começo de nossa jornada, a gente desiste porque a gente acha que, não é isso que eu queria. De novo, é o seu sonho, você está desistindo do seu sonho. Porque você não quer se esforçar um pouco mais. Porque você ainda não entendeu que a mudança, a transformação, ela é um processo e você tem que estar aberto para esse processo. Você precisa se associar a pessoas que chegaram aonde você deseja chegar e você precisa se associar a elas de forma humilde para aprender, para, buscar dessas pessoas o conhecimento que você não tem ainda, a habilidade que você não tem, para que você consiga chegar. Eu poderia dizer que talvez esse seja o único meio de você não encurtar, mas de acelerar um pouco mais os resultados. Mas, se você ficar trancado em casa, quando o desemprego chegar, quando o dinheiro acabar, você não se socializar com as pessoas que têm o que você gostaria de ter, e você só se afastar das pessoas, a tendência é que você se afunde mais ainda. Porque ninguém, entenda isso, vocês que estão nos assistindo, ninguém, absolutamente ninguém, vai fazer por você o que só você pode fazer por você. Absolutamente ninguém. E esse é o start inicial, né, Denis? Esse é o start inicial que a gente não compreende. Eu quero ter os resultados e eu quero que aquele meu amigo estenda o braço até onde ele é incapaz de chegar, porque eu não quero esticar um pouco mais, porque eu não quero sentir a dor do esticar um pouco mais. E eu fico ali, atolado. E isso aconteceu comigo. E foi um processo assim que eu tive que me resignificar muitas vezes. Como eu disse para vocês, é um processo. O Marcelo já alcançou? Claro que não. O Marcelo está na fase de transformação. Ele ainda está no processo, né? Mas eu posso dizer para vocês que em alguns momentos eu comecei a me desassociar das pessoas. Eu comecei a me afastar das pessoas.
eu comecei a achar que eu sozinho vou ter que achar uma solução para os meus problemas. Olha que coisa mais ridícula podemos dizer, né? Sozinhos. Por que sozinhos? Se existem pessoas que estão ali que podem nos ajudar e que estão dispostas a nos ajudar. Você só precisa escolher um mentor. E um mentor é aquele que passou por caminhos, sabe, por tempestades que você está passando e que em algum momento ele encontrou uma saída. E aí esse mentor, quando você observá-lo e quando você acreditar no que ele está lhe dizendo para você fazer e você ir lá e fazer, as coisas elas mudam na sua vida. Momento zero para mim é isso. Momento zero é você esquecer de tudo o que você sabia, que você achava que era correto antes e se reaprender, se reinventar. Né? Você se permitir passar por um novo processo, se permitir alçar novos campos, novos horizontes em busca do seu sonho. Porque quantos de nós ali não estamos enjaulando nossos sonhos ali? Quantos de nós vamos chegar até o último dia de nossas vidas e quando nós estivermos virando a última página, nossa vida é um livro. Quando nós estivermos virando a última página, nós nos depararmos ali, né, com arrependimento de tantas coisas que nós poderíamos ter feito diferente e nós acabamos não fazendo. Mas no dia em que a gente virar a última página do nosso livro, não tem mais nada para fazer. Infelizmente, a vida é assim. Né? Não adianta chegarmos no leito de nossa transformação para um outro momento, para uma nova etapa, né, e ficar lamentando no que eu não fiz. É difícil. Eu posso dizer que é difícil. O processo, como eu falei, ele é doloroso. Porque você vai ter que passar por N crenças. Você vai ter que derrubar crenças que elas te limitam o tempo todo. E isso não é fácil, e sozinho. E quando você sozinho está, as outras pessoas que não compreendem o que você está buscando, elas tendem, e não por maldade, é porque elas não estão na mesma vibe que você, na mesma frequência que você, elas tendem a lhe puxar. Tipo aquela metáfora do caranguejo, né? Põe lá e fica um puxando o outro. Então, mas não porque as pessoas são ruins. São exatamente porque elas não estão na mesma frequência que você. Então você precisa buscar pessoas que estão na mesma frequência que você para que você consiga alcançar esses objetivos. Momento Zero é o meu filho. Né? É um livro em que eu estou me debruçando em aprender para que essa minha trajetória ela possa ser ainda mais gloriosa e mais gratificante. E que eu possa trazer para a minha família tudo o que ela espera de mim, porque a minha família espera de mim algo. Né? E eu preciso vencer essas barreiras, eu preciso explodir essas paredes de concreto que eu mesmo construí ao longo da minha existência, para que eu possa também promover para minha família algo diferente. Para que eu possa ser um pai melhor, um marido melhor, um irmão melhor, enfim, todas as coisas em que eu tenho fragilidade, todas as coisas em que eu ainda não consegui romper, eu preciso continuar buscando. O Momento Zero nos traz essa proposta. É o ponto de partida que irá mudar a sua vida. Mas é o ponto de partida em que você decide que você vai mudar a sua vida. Porque se você não decidir mudar a sua vida, nada irá acontecer. Você irá ficar na mesma, né? E como muitos, né, você irá ficar amargurado, rancoroso, vai ser aquela pessoa que não ri para nada, não acha o dia de sol bonito, não acha o dia de chuva bonito, não acha o dia nublado bonito. Aliás, dia nenhum é bonito, né? E aí você fica se lamentando. A minha esposa sempre fala que eu sou resmungão, e eu preciso, caramba, se dá uma frequência, né, e uma insistência nesse assunto, é porque eu preciso mudar. É fácil? Claro que não. O eu interno diz que sempre eu tenho a razão. O eu interno diz que sempre eu estou certo, né? E aí eu preciso romper essas coisas. E esse eu interno é justamente aquela vozinha que não quer que você cresça. E lembre-se, o processo ele se torna mais difícil ainda porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele existe para nos proteger. E quando falo em proteção, quando você vai consumir uma energia tal para fazer uma transformação na sua vida, um dos obstáculos que você tem é a sua própria mente. Porque ela vai querer lhe trazer
para aquela zona de conforto. E não é aquela zona de conforto porque você conquistou os seus objetivos e agora você pode estar confortável. É aquela zona de conforto de sofrimento, de reclamação, de murmuração, né? E não conseguir fazer nada. Porque, lembre-se, além de tudo, de todas as coisas em que você vai ter que vencer, uma das máquinas mais poderosas que você vai ter que vencer é a sua mente. Porque ela vai dizer para você que não, que você está gastando energia, que isso é um perigo e que você tem que ficar parado. Só que se você não entrar em movimento, você nunca sai do lugar. Perfeito, Marcelo. Então eu posso dizer o seguinte, né? Que quando você fala do momento zero, eu posso dizer que é como o Friedrich Nietzsche fala sobre a questão da negação do ser. Ou seja, quando se nega o ser, você se aprisiona dentro dos seus próprios medos e deixa de viver o momento que você pensa que aquilo é real. Mas, na verdade, aquilo que você pensa que é real é o que você tem que buscar lá na frente. Mas aí vem aquela curvinha lá que você não sabe se você está no carro rápido ou se você está no carro lento e você não sabe como vai fazer. Aí o que você faz? Você pega um atalho, aí daqui a pouco você está na mesma curva de novo porque você não está negando o seu ser. Exatamente. É bem isso aí mesmo. Eu acredito que nós temos que ser o protagonista de nossas vidas. Né? Perfeito. Temos que ser o herói. Vamos ver quem está conosco com a gente? Aqui, Opa! Vamos lá, Marcelo. Leonardo falou boa noite. Boa noite, Leonardo. Novamente, quadro maravilhoso, meu amigo Denis Castro. Com certeza, tem muito mais vindo aí. Ó. O Marcelo está começando com momento zero, mas tem mais coisa vindo por aí. Calma aí que segura até o final que tem muita coisa. Gratidão por ser maravilhoso. Ele colocou uma informação aqui. Ó. Ambos têm visões diferentes, logo conceitos diferentes são gerados no processo. Nossa visão é perfeita para analisar ao redor, mas ineficaz para nos enxergarmos. Leva-se o tempo e muito aprendizado para atingirmos a visão sem olhos. Uma visão baseada na percepção por outros sentidos. Voz, movimentos corporais. E o Joaquim, boa noite. Seja bem-vindo, Joaquim. Estamos presentes na nossa sessão live. Gratidão, Joaquim. Interessante o comentário do Leonardo. Você quer fazer alguma ressalva, ou Marcelo? Por mais difícil que seja em alguns momentos de nossas vidas, né, eu acredito que a gente precisa nos teletransportar. Eu preciso sair daquele barulho. Eu preciso ter essa percepção de me ver um pouquinho de longe. Né? Se eu não conseguir sair um pouquinho, me enxergar um pouquinho do alto, eu não consigo. Eu encontro essas dificuldades que ele está dizendo. Eu não consigo enxergar com os olhos que eu tenho, né, o que precisa ser feito, o que precisa ser mudado. Então, eu acredito muito esse distanciamento dos ruídos, né, esse distanciamento de mim um pouco e tentar olhar um pouco mais do alto, um pouco mais de cima o que está acontecendo, pode nos ajudar exatamente nisso que você mencionou. A gente vê com olhos diferentes, não com os nossos olhos, mas com olhos diferentes e afinar um pouco mais a nossa percepção com o que está acontecendo ali. É claro que tudo isso vai precisar de treino, né, habilidades, né, uma das coisas que eu me propus a fazer, por exemplo, que vem me ajudando com isso, é meditação, por exemplo. A meditação, ela ajuda bastante a você ter esse autocontrole da sua respiração, logo você controla os seus sentimentos, na verdade, logo você controla os seus pensamentos, e quando você controla os seus pensamentos, você consegue causar um impacto nos seus sentimentos. Porque você começa a ter aquela percepção de que o que me causa raiva, o que me traz momentos explosivos, e você consegue antecipar isso. E quando você antecipa isso, aquele sentimento, aquela fúria, todas aquelas coisas, elas acabam não acontecendo. Né? Elas estão ali, mas elas não acontecem porque você conseguiu ter uma percepção diferente. Então, para você chegar também nesse nível de, olha, eu preciso me transportar um pouquinho de mim e ver do alto as coisas que estão acontecendo, você precisa se exercitar. E uma delas né? É o autoconhecimento, exatamente. E o autoconhecimento, a meditação, ela, por incrível que pareça, no começo parece um negócio meio sem lógica, né? Mas à medida do tempo em que você vai praticando, ela causa efeitos incríveis e você consegue promover em você esse autoconhecimento. Verdade. Dando sequência, meu querido Marcelo, excelente. Nossa, amei. Amei seu livro. Quero ler. Obrigado. Depois nós temos aqui, ó, mesmo em momentos turbulentos, é possível mudar
E de que forma isso é possível? Portanto, a mudança grid? Sim.